Férias escolares representam para muitas crianças a melhor época para diversão e lazer, mas é nesse período que o índice de acidentes domésticos aumenta. Na maioria das vezes, são comuns na faixa etária entre 3 e 12 anos. Nessa fase, a curiosidade é grande e o perigo pode estar em todo lugar da casa, desde os utensílios domésticos até nos próprios brinquedos. É o que vamos acompanhar agora na reportagem de Sérgio Torres e Marcos Araújo. Iniciadas as férias escolares, criança não quer saber dos livros. O shopping é um dos lugares ideais para se divertir. Mas por trás de inocentes brincadeiras se esconde uma outra realidade, a dos acidentes domésticos. É durante as férias que eles mais acontecem, principalmente na faixa dos 3 aos 12 anos de idade. Foi exatamente durante as férias que o Arthur, de 5 anos, sofreu um acidente. Ele estava brincando no sofá, como está fazendo agora com a Nathalie, escorregou, caiu e bateu com o queixo no chão. O ferimento levou 4 pontos e sangrou bastante. Isso já faz 1 ano, mas de lá para cá, os pais do Arthur resolveram redobrar os cuidados com ele. Ficou mais cauteloso, né? Mais cuidadoso, porque foi um susto muito grande para a gente. Pequeno corte, saiu tanto sangue, foi um desespero não só para a gente como para os avós também, ficaram todos desesperados. E até a avó ficou mais cuidadosa. Quando ele sobe no sofá na casa dela, ele diz: não, Miguel, senta, abaixa as pernas, fica sentadinho, não se levante mais não. A maior parte dos acidentes costuma acontecer dentro de casa. Por isso é necessário ficar atento a detalhes como quinas de paredes, tomadas e fiação expostas, puxadores de porta e objetos pontiagudos. Nada disso deve estar ao alcance dos pequenos. Alguns cuidados simples podem evitar surpresas desagradáveis. As facas devem ficar guardadas na gaveta. Muita atenção se o fogo estiver aceso. Caso contrário, o registro do botijão deve estar sempre fechado. Mas será que os pais sabem o que fazer se um filho se acidentar? Com certeza eu pegava um carro e levava ela para o hospital. Ligaria para o bombeiro, dependendo da situação do acidente. Se não for muito grave, bota no carro e leva para o plano de saúde ou para qualquer hospital. O primeiro passo é manter a calma, tentar tranquilizar a criança e, na falta de atendimento médico de emergência, procurar o corpo de bombeiros. O atendimento é muito rápido, todos os socorristas eles já estão preparados e treinados para qualquer tipo de ocorrência. Choques elétricos, acidentes com material perfuro cortantes, e é por isso que tem que ter cuidado redobrado, principalmente com crianças. E para falar sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes domésticos e que procedimentos realizar, caso eles aconteçam, eu converso agora com o pediatra Cláudio Soriano. É uma fase muito perigosa essa, né? É verdade. Precisamos compreender que as crianças elas precisam de espaço, né? É um direito de brincar, né? Inclusive garantido constitucionalmente. Mas a nossa grande preocupação é que nós não podemos ver os acidentes como uma mera fatalidade. Sabe-se que 90% dos acidentes que acontecem com as crianças acontecem, inclusive, ocasionando morte, principalmente acontece pela falta de uma supervisão maior ou por uma visão de uma cultura de prevenção por parte dos cuidadores, em especial os pais. Existe uma dinâmica no nosso lar que pode pré-estabelecer ou prevenir esses acidentes? O primeiro passo é o seguinte: os 9 meses que o bebê fica dentro do útero, né, os pais se preocupam muitas vezes com tantas coisas, né? E o primeiro erro que acontece frequentemente é o transporte inadequado dessa criança para casa, né? O colo da mãe é o lugar mais seguro do mundo, desde que essa mãe não esteja num carro, né, ou no banco da frente, pior ainda, né? Então a gente sabe que os assentos de retenção, como em especial o dispositivo de retenção, como as cadeirinhas de bebê, né, o mesmo abaixo de 1 ano, que seria o bebê conforto, sendo colocado atrás no carro. Quer dizer, toda essa preocupação de cultura de prevenção mostra claramente a importância da gente ter essa visão preventiva. Em casa, principalmente, a gente tem que raciocinar, de acordo com a faixa etária da criança, aquelas preocupações básicas. Podemos começar assim didaticamente falando do quarto do bebê, né? Para você ter uma ideia, a única coisa mais fofa que tem que existir no quarto é o próprio bebê. A cama do bebê não pode ser aquela cama muito macia. O travesseiro também a gente orienta até de preferência que não use, ou se usar ele mais fininho.
e evitar também outros dispositivos que estejam no berço. E uma preocupação maior também é a grade, a distância de uma grade para outra, que não pode ser superior a 5 a 6 centímetros, porque esse bebezinho vai crescer e pode acontecer também dele escorregar e ficar preso, né, na região do pescoço e a criança se asfixiar. Outra grande preocupação também é a posição que o bebê dorme. Ele deve dormir com a barriguinha para cima, porque muitos pais acham que dormir de lado ou dormir de bruços é mais confortável. Não é bem assim. A criança pequena, ela pode sofrer um quadro chamado síndrome de morte súbita. E observou-se durante as últimas décadas que você colocar o bebê ele deitado, né, com a barriga para cima, em posição supina, como a gente chama, você evita em mais de 70% as mortes por quadro de morte súbita. Então, o bebê ele vai crescendo e a gente tem que começar a observar alguns aspectos da casa. E tem 2 lugares muito perigosos na casa. O banheiro, pelo risco de afogamento, e o que é pior, na maioria das cidades, muitas vezes falta água e as pessoas têm o costume de guardar, né, a água num balde. Você tem não só o risco da dengue, mas tem vários casos de afogamento também de crianças, em especial crianças acima de 1 ano, que elas começam a aprender a andar, mas o componente da cabeça, o polo cefálico, ele é muito mais pesado. Então pode acontecer da criança e mexer em alguma coisa, cair e ficar com a cabeça, né, dentro do balde e as perninhas para cima, ela não conseguir sair. Outra situação muito perigosa dentro da casa é a cozinha. O ideal seria que na cozinha você tivesse um dispositivo de retenção, no caso, uma pequena cerquinha para evitar a chegada dessa criança na cozinha. Porque nós temos vários casos, e o pior de tudo que é a queimadura, que é a 4ª causa de morte, a sufocação seria a 3ª, a 2ª seria o afogamento, quer dizer, todos os casos domiciliares, que os casos domiciliares por acidentes e morte são mais de 60% dos casos, e próximo de 40% você tem os acidentes de trânsito, que é um caso à parte, como eu falei no início, mas isoladamente é uma causa importante. Mas se eu pegar todos os acidentes domésticos, nós temos mais de 60% de casos. Vários estudos têm mostrado a importância da atenção em relação aos acidentes domésticos, em especial nos períodos de férias escolares. O mais comum no domicílio, na parte da cozinha, o que é mais comum? Queimadura? Veja só, a 2ª causa, a gente pode até relacionar por faixa etária, para ser mais didático. Abaixo de 1 ano, a sufocação, que é a 3ª causa de uma forma geral, quer dizer, as mortes por acidente de violência acima de 1 ano é a primeira causa de morte. Mas abaixo de 1 ano, você tem como primeira causa de morte por acidente, você tem a questão da sufocação e aquela preocupação de você colocar o bebê para ele dormir com a barriga para cima e também ter muito cuidado com pequenos objetos que a criancinha pode botar na boca. Isso é, acima de tudo, uma grande preocupação. A importância também dos familiares saberem algumas medidas rápidas de socorro à criança. Por exemplo, a criancinha menor de 1 ano, você pode colocar ela deitada, né, de bruços, e você dá 5 pancadas para poder retirar esse corpo estranho. Depois você vira a criança para o outro lado, vê se tem algum corpo estranho na boca. Se tiver visível, você retira, senão você faz as 5 compressões anteriores com os 2 dedos, como se fosse uma massagem cardíaca. Nos próximos 1 a 2 minutos, você consegue retirar esse corpo estranho. Em 99% dos casos você consegue. Quando não se consegue, aí você acrescenta a ventilação, ou seja, você vai fazer uma reanimação cardiopulmonar, onde você vai fazer a massagem cardíaca, que a gente coloca os 2 dedos, né, em cima do tórax da criança, a gente traça uma linha imaginária de 2 mamilos 1 centímetro para baixo, nessa localização, e você vai fazer 15 compressões, ou melhor, 30 compressões para 2 ventilações, onde o objetivo maior agora é manter a criança viva enquanto chega o socorro, né, mais avançado, tipo SAMU. Mas a preocupação em relação aos acidentes, na faixa etária de 1 ano a 5 anos, você tem principalmente o afogamento. E o afogamento que eu falei, pode ser no banheiro, no balde, né, no balde, pode ser na piscina, né? Qualquer pequena quantidade de água, até 2,5 centímetros de água, e ter num recipiente. Se a criança cair e não conseguir sair, quer dizer, ela vai ficar com as vias aéreas realmente ali sendo ocupadas pelo líquido e a criança acaba não respirando adequadamente.
Um outro local muito importante, aí sim, a queimadura é a quarta causa de morte e quarta causa de acidente, de uma forma geral. Nós falamos como grande primeira causa, a causa externa, que seria os acidentes de trânsito. Mas no ambiente doméstico nós teremos afogamento, a sufocação e depois os acidentes, as queimaduras. E o grande problema da queimadura é porque o que mais mata é a queimadura por fogo, né? E a mania que as pessoas têm de usar o álcool. O álcool usa como recipiente de limpeza, então as pessoas têm guardado em grande quantidade e a criança brinca com isso. Muitas vezes as pessoas querem, até numa churrasqueira, né, para colocar o fogo para ele queimar mais rápido, você acrescenta o álcool. Isso tem muitos acidentes. E um outro acidente também é o choque elétrico. Muitas vezes esses utensílios domésticos, né, sem o devido controle, cuidado, com fio desencapado, gambiarras. Tudo isso também ocasiona uma causa de morte e uma lesão por choque muito grande. E outra causa, que é a causa mais frequente, que a gente tem, por exemplo, recentemente, semana passada, nós tínhamos 4 crianças, dos 4 leitos da unidade de emergência do nosso HGE, nós tínhamos 4 leitos de queimadas ocupados por 4 crianças, dos quais 3 crianças abaixo de 2 anos e uma criancinha maior. E as 3 menores, todas, uma era vítima por fogo e os outros 3 por líquidos quentes. Então, quer dizer, aqui essa preocupação de você ter a criança dentro da cozinha é perigoso. E a grande preocupação também, mesmo que você pegue o cabo da panela, coloque para trás, coloque essa panela na boca do forno atrás e tudo mais, toda essa preocupação, maior atenção, o ideal seria que essa criança nem adentrasse a cozinha. Então, um costume muito grande que as pessoas têm é de colocar um pano, né? A criança pode puxar aquele paninho que está sobre a mesa, né? E o que a gente vê é que as pessoas muitas vezes não usam uma linha de raciocínio de que a criança ela é muito ativa, ela é muito curiosa. Então nós precisamos compreender que a criança não é um adulto em miniatura. Temos que olhar a atenção à criança. E está sempre em fase de descobertas, né? A curiosidade é tamanha. Claro. O mais grave de tudo é isso que eu falei no início. 90% dos acidentes acontecem por falta de supervisão do adulto. Uma pequena pergunta eu faço sempre nas aulas para os estudantes e para a comunidade, a gente pergunta: onde é que vocês guardam os biscoitos que vocês têm em casa? Todo mundo fala, na cozinha, na parte de cima. E os produtos de limpeza? Debaixo da pia. Quer dizer, os produtos de limpeza e intoxicações são a 6ª causa de morte. E é perigoso essa situação. Pode ser também a 5ª causa. Então as intoxicações, e em especial aqueles produtos pirata, né, produtos que as pessoas vão colorido, botam muitas vezes na garrafa PET, aí é mais grave ainda. Então, na realidade, acima de tudo, precisamos ter uma cultura de prevenção. Nós precisamos ter uma cultura de prevenção. Veja que recentemente a questão das mortes no trânsito é descrito que menos de 20% das pessoas têm o costume de usar o cinto de segurança quando está no banco de trás. As pessoas que estão no banco da frente já têm o costume, nós já temos uma cultura de prevenção. Alguns anos atrás, mesmo quem andava no banco da frente não utilizava. E precisamos mudar essa cultura. Doutor Soriano, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, estamos à disposição. E o programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.